primeiro lugar, quero agradecer, Juliana, pelo convite. Um prazer. Todas as vezes que você me convidar, eu venho. Ah, então tá. Tá marcado. Essa é a nossa segunda live, então ainda tá sendo gerada esse Anima Talk, né? Mas tive a honra de que você tenha aceitado o nosso convite aqui também para conversar um pouco sobre essa visão sistêmica que você vem desenvolvendo nos teus atendimentos, né? Que de veterinário hoje você passou a constelador, psicanalista, e hoje não é só o animal que você trata, né? É a família, no fim, né? A família multiespécie. E eu aprendi muito com você também, além de tudo, né? Quero agradecer todas as vivências e conhecimentos que você transmitiu aí para a nossa turma de formação em constelação também. Que hoje eu posso dizer que, né, também faço parte desse time de veterinários sistêmicos graças a você, né? Lógico que faz. Você é minha colega nesse trabalho que eu acho incrível, né, Juliana? Não é porque a gente desenvolve, não, né? Mas o nosso olhar é muito aprofundado na família, né? Que é o que pede o momento que nós estamos vivendo, né? A doença não tem exclusividade só no animal, né? Ou só em um indivíduo da família, é o sistema, né? O nosso olhar é para o sistema. E a grande chave hoje da nossa conversa é realmente isso, né? O que faz os animais se parecerem tanto com a gente, né? No caso, tutores. Eu tenho cães, né? As pessoas que estão participando aí provavelmente também têm um gato, tem um cachorro, tem algum animalzinho de estimação e querem entender, né? Por que existe essa identificação, né, do tutor com os pets. Ninguém melhor do que você para explicar isso pra gente, né? Ah, Juliana, sim. É, é o que o pessoal, normalmente, eles usam o termo espelhamento, né? O animal espelha o dono, e um espelha o outro e tudo mais. Eu gosto do termo identificação, que foi um conceito que eu aprendi na psicanálise quando fiz formação há 10 anos atrás. E esse conceito freudiano, ele compara o amor, especialmente dos filhos, para com os pais. Aí eu pensei, puxa vida, se o cachorro está no lugar de filho, então o animal, o cachorro, o gato, que seja, ele vai olhar para o tutor, né, para o seu proprietário, o dono, como a gente falava, e vai ver ele como pai. E vai se identificar, copiar, ser como, agir como. Né? Então, essa é uma explicação da psicanálise, né, que vem exatamente há 99 anos atrás de Freud. Então eu fico muito com esse conceito, né? Como psicanalista que sou, eu creio muito nessa situação. Então essa é para mim a explicação mais coerente, que mostra o quanto os animais se parecem com seus tutores. Entendi. E assim, hoje em dia a gente vê muito movimento que eu não sei se por um lado, talvez, né, os animais aí vieram a fazer mais parte do nosso dia a dia. Né? Mas em algumas situações a gente acaba humanizando demais esses animais, né? Deixando ele, digamos assim, deixando a natureza deles de lado, né? E humanizando, trazendo eles para situações não tão cão, não tão gato, não tão animal, mas para uma situação humana, né? E existe alguma situação de agravamento nessas situações de doenças que talvez possam vir a ocorrer por conta dessa identificação? Eu particularmente creio, Juliana, que grande parte das doenças crônicas e degenerativas que nós atendemos nos nossos consultórios é fruto disso. É fruto desse distanciamento que o animal tem do seu sistema familiar, do sistema familiar animal, né? Se é um cão, sistema dos canídeos, por exemplo, se é um felino, sistema dos felídeos, né? Então, esse distanciamento faz com que o animal, se distanciando da natureza, faz com que o animal se aproxime da gente. E com isso, a identificação, creio, que piora. Porque aí sim o animal não vê mais o pai dele, nem a mãe, cachorro ou gato,
olha para o tutor, reconhece ele como pai, pronto. E aí nós temos o que a gente vê todos os dias, Juliana, que é aquela coisa que nos impressiona até hoje, né? O cachorro diabético, o dono diabético, a tutora com tumor de mama, o animal com tumor de mama, e aí a gente fala, meu Deus, da onde veio isso, né? Creio no meu olhar, que é da identificação e da humanização, né? Essas duas bases, para mim, explicam a grande maioria das doenças que os animais vivem. A humanização, talvez a gente tenha que explicar, talvez, o que seria essa humanização excessiva. É claro, a gente tem um bichinho em casa, trata bem, tem muito amor, tem muito cuidado, eles têm necessidades, que o fato da gente ter tirado eles da natureza, assim, eles são domesticados hoje, né? Então, existe um cuidado que o tutor tem que ter com relação ao animal. Mas quando essa barreira, digamos assim, do cuidado passa para a humanização, como é que a gente consegue identificar? Quais são esses pontos que talvez a gente tenha que tomar maior cuidado? Essa pergunta é excelente e é difícil de responder, não é fácil. Porque humanização é um conceito muito amplo e subjetivo. Ter um animal dentro de casa, então, é humanização? No entanto, eu acho, Juliana, que a questão é mais psíquica, né, do que física. Eu acho que eu sinto que a humanização ela agrava o animal, agrava essa situação, traz problema para o animal, quando o tutor passa a ver ele como filho, de fato. Ou quando inconscientemente ele coloca o animal no lugar de filho, né? Então, eu vou dar uns exemplos, né? Chamar de filho, humanização. Dar nome no animal de filho, humanização. Esses acessórios, roupinha, pintar unha, alisar cabelo, ficar muito preocupado com a estética do animal, humanização. Deixar do animal frequentar creches, socializações, passeios, impedir que o animal frequente praças públicas, parques, humanização. Eu vejo muito isso, né? A pessoa não sai com o cachorro na rua de medo dele adoecer, de medo dele ter contato com outro animal. E pequenos comportamentos, né? A gente sabe, né, Juliana, que um cachorro, quando encontra o outro, eles vão cheirar a glândula anal, eles vão se cumprimentar dessa forma, né? Eu vejo pessoas falando assim, nossa, para com isso, que absurdo, que não sei o quê. A humanização, Juliana, resumindo, é a falta de respeito que o tutor tem para com a fisiologia, a anatomia, o comportamento, a nutrição, a natureza do animal. É o que é natural para ele, né? Exatamente. Hoje existe até movimentos aí, principalmente direcionados à nutrição, né? De resgatar a origem da nutrição do animal, dietas até cruas, com ossos carnudos, claro, com todo o cuidado sanitário de congelamentos. A gente até conversou com a Mel na semana passada com relação a essa parte nutricional, né? Do quanto esse resgate ao natural para os animais é saudável, né? E também esse fato de nós humanos, com a nossa psique, com o nosso comportamento, às vezes tiramos ele dessa natureza que é ser bicho, né? E coloca no lugar de filho, humaniza, tem alguns comportamentos e às vezes até emoções com relação ao animal direcionados a ele como se fossem filhos ou até colocando no lugar de filhos, né? E eu acho que a gente consegue entrar aí nessa parte da visão sistêmica, né? De que forma que a gente conseguiria utilizar a visão sistêmica talvez para harmonizar essa relação tutor-animal? Eu acho que primeiro fazendo o que você faz, divulgar, o que nós fazemos, né? Divulgar isso, né? Esclarecer. Porque quando eu falo assim, não chama o cachorro de filho, tem muita gente que nessa hora, por conta dos seus conteúdos psíquicos, se ofende. Tipo, olha, eu chamo ele do jeito que quero, é meu filho, é meu cachorro, o cachorro é meu, eu faço o que eu quero, né?
Então, é destravar esses mecanismos que as pessoas têm de refratariedade contra um novo conceito. Eu também não pensava assim. Eu não tinha essa noção tão clara, né? Quando eu me formei há 30 anos atrás. Mas hoje eu tenho. Porque eu estudei, eu fui buscar outras formações, você também, né? Então, a primeira coisa, Juliana, eu acho que é informando, né? Profissionais extremamente bem formados, como você, como os seus, os membros do hospital ao qual você representa, eu também aqui em São Paulo, levando essas informações de qualidade e, de fato, fundamentando, né? Isso não foi nós que inventamos, né? Eu estou baseando num conceito freudiano, né? Estou falando do pai da psicanálise, né? Que há um século atrás criou esse grande método de tratamento do inconsciente, né? Então a gente está fundamentando também em Bert Hellinger, né? Que criou essa técnica de tratamento, esse olhar sistêmico e que nós levamos para a veterinária, né? É importante a gente informar as pessoas que a gente não está inventando nada, né? É Sim. pelo contrário. São coisas, inclusive, tão simples que a gente estranha como a gente não percebeu antes, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a informação. E de que forma, assim, talvez para quem gosta de conteúdos mais racionais, né? Explicar esse campo de influência, como que ele acontece, né? Eu acho que tem alguma contextualização de Rupert Sheldrake até sobre a influência dos campos mórficos. Tem algo bem fundamentado, inclusive de estudiosos que falam a respeito disso, de como influencia a sistêmica familiar, a sistêmica... Porque a partir do momento que, claro, um animal entra para a nossa família, ele faz parte da nossa família, né? Tanto que hoje o conceito família multiespécie, ele está sendo muito bem divulgado, e eu acho que já estava na hora também, né? Mas assim, essas influências sistêmicas, de que forma e através do que elas acabam influenciando os animais nesse sentido, né? É verdade. Para quem gosta de mais racionalidade, você citou alguém, um grande cientista, né, respeitado no mundo todo, né, que tem a capacidade de, através da teoria da ressonância mórfica, né, da morfogênese, caracterizar e dar bases para o que a gente está pensando e falando, né, que é a teoria dos campos mórficos, né, que é uma teoria da biologia. A gente está falando de biologia, né, de como as aves voam, os peixes nadam. É uma teoria do coletivo, né? Do coletivo. Embora, só para nós psicanalistas, a teoria freudiana, né? Não vou dizer que basta, mas encaixa como uma luva essa situação. Mas eu acho que a gente tem que estudar mesmo, né? Estudar muito, né? Hoje eu faço parte de um grupo da Universidade de São Paulo, através da doutora Thaisa Santos, que é uma pós-doc, onde a gente montou um questionário para que a gente possa avaliar os resultados tanto das constelações familiares quanto das constelações familiares veterinárias. Nós estamos aplicando esse questionário, já estamos com 200 respostas. É um N muito bom. E eu entendo que essa pesquisa ela vai caminhar muito bem, inclusive desmembrando em muitas outras, né? Então a gente estuda muito cientificamente essa questão, né? Embora, sinceramente, como psicanalista, o que Rupert Sheldrake chama de morfogênese, campo mórfico, nós chamamos de inconsciente coletivo, né? Exatamente. Esse iCloud, essa nuvem que existe sobre nós, né? E sobre os animais e cada espécie ao qual está ligada a ela, né? Então, só por aí, eu acho que a gente já encontra muita explicação, né? Foi ele até que descreveu a questão dos cães sabem quando seus tutores estão voltando para casa, algo nesse sentido. Eu lembro que você contou essa história no nosso curso de formação e eu achei muito interessante a fundamentação quando você comentou a respeito dessa área de estudo. De Rupert, né? É, é verdade. Esse best-seller, né, americano, ele monitorava, né, o tutor e o animal com câmeras, né? E ele via mudanças de comportamento importantes, são mais de 800 relatos, né? Que ele verificou mudanças de comportamento do animal na medida que o tutor se movimentava
ou tomava decisões psíquicas, vou para casa, né? Tô indo embora, né? Pronto, o animal mudava, né? Isso está muito claro, né? E é óbvio que hoje a gente está vendo uma briga aí, né, da ciência, da não ciência, né? Para nós é tudo uma bobagem, né? Porque se a ciência começa com os fatos começam com as observações. Sim, Todos nós somos cientistas porque observamos, né? No teu consultório, eu tenho certeza que você observa fenômenos que se repetem, sim. né? Todos os dias. Né? Você pode até não conseguir explicá-los, mas você é uma cientista, porque você é uma observadora. Então, iniciamos sendo cientistas, todos nós, né? E depois podemos caminhar com as nossas pesquisas É, mais a fundo. talvez assim, antes de ter todas essas informações, era algo que eu percebia, mas talvez não soubesse explicar, quantificar, descrever. Era algo meu que eu percebia, às vezes relatava para o tutor, mas não era algo assim que, ok, temos estudos, tem coisas que mostram o porquê disso, né? Hoje em dia já consigo, digamos assim, entender dinâmicas, né? Inclusive, não me sur... antes me surpreendia, hoje, digamos assim, só confirmam essas informações de animais com as mesmas doenças dos tutores, né? Que às vezes um tutor com problema de lombar, o animal vai manifestar uma dor lombar, uma hérnia, um animal com doenças metabólicas, o tutor tem doenças metabólicas. Então, assim, são pontos que não são simples coincidência, no meu ver, né? São sincrônicos e existem explicações até psíquicas de campos mórficos e esses campos de informações, inconsciente coletivo, porque quanto mais a gente direciona a atenção para algo, acredito que se manifeste ainda de uma forma mais evidente, né? Então, realmente, né? São teorias que já vinham sendo comprovadas na prática, mas que hoje fazem sentido para o racional, mas que talvez a minha intuição, de certa forma, já entendia, mas meu cérebro ainda não. A prova disso é a frase da crendice popular, cara de um, focinho do outro. Exatamente. Isso essa frase vem da onde? Do inconsciente coletivo. Há quantos anos nós dizemos isso? Mas nós não entendíamos que cara de um, que cara do tutor, poderia ser o focinho do cachorro. A gente se referia à criança, né? Mas por que não ampliar ou aprofundar essa frase da crendice popular para a relação tutor-tutelado? Né? Até no teu livro, Então, você escreveu um livro com esse tema, que inclusive chama, né, Cara de um Focinho do Outro. Tem histórias fantásticas aí, até se alguma delas você quiser compartilhar para enriquecer a nossa conversa aqui, talvez seja algo bem legal. verdade. A gente fala da teoria, né? Vamos falar da prática, né? Um caso muito bacana que me chamou muita atenção foi uma vez que eu cheguei na casa do cliente e ela falou assim: Ô Marcos, eu quero te contar uma coisa. Eu tenho enxaqueca e esse quadro de enxaqueca se repete a cada 7 ou 10 dias. 7 a 10 dias eu tenho uma crise forte. Eu preciso deitar. E o dia que eu tenho a crise, eu deito no sofá, na cama, tal, e até esperar passar. E eu percebo que quando eu estou nessa situação de dor e sofrimento, o meu animal, ela tinha dois, tem dois ainda. O meu animal fica quieto, deitado, apático, prostrado. Passa o lixeiro, ele não corre. Passa o rapaz que vende gás, ele não late. O animal fica junto a ela. Assim que ela, após um quadro de dor insuportável, toma uma dipirona, por exemplo, segundo ela me relatou, e começa a melhorar, o comportamento do animal muda completamente, né? Então, você pode perguntar, você está dizendo que o cachorro sente a dor de cabeça da tutora? Não. Você está dizendo que o animal sente alguma coisa em relação à tutora? Sim. Alguma coisa acontece que eu não sei o que é, mas se eu colocar o óculos de Sheldrake, eu entendo. Se eu colocar o óculos de Freud, eu entendo. Né? Que é um fenômeno de identificação. De fato, o cachorro deve sentir algum mal-estar na medida que ela está nessa situação. Esse é um exemplo. Legal.
E, assim, acho que esse foi um caminho, esse foi o primeiro livro que você escreveu, e na época você já estava estudando a psicanálise, né? Foi algo meio sincrônico, e depois da psicanálise veio a constelação familiar e que mudou completamente a tua visão de relações, principalmente dos animais. E daí veio o segundo livro também, né? Das constelações na medicina veterinária, que eu acredito que seja um termo e uma metodologia, informações muito ricas e que até então ninguém tinha feito esse link. Até então, claro, né? A constelação familiar envolvia pai, mãe, avô, bisavô, né? Mas de certa forma os animais eram, mas não eram incluídos, né? E talvez você tenha trazido essa visão direcionada aos animais, incluindo eles no sistema familiar, né? O que enriquece muito a nossa prática, e hoje cada vez mais veterinários acho que começam a ter essa visão, né? E no fim, né, para explicar melhor, talvez para quem esteja interessado aí nos nossos temas, o que é efetivamente a constelação veterinária? De fato, o cara de um focinho do outro explica a relação, mas não trata, né? Ficou nisso. Explicou. Aí a pessoa, o veterinário, ou mesmo eu, me perguntava, e agora, o que eu faço com isso? Os dois são diabéticos. Aonde eu destravo esse mecanismo, né? Aí eu fui para a constelação e a visão sistêmica, e aí eu entendi que eu podia atuar de uma forma psicoterápica, no caso, psicoterapia breve, que é a constelação familiar, e destravar o mecanismo que fazia com que os dois adoecessem. Mas que mecanismo é esse? É um mecanismo ancestral. É um padrão que vinha se repetindo de geração em geração. Esse padrão pode ser da doença, pode ser de um comportamento, de uma atitude, de uma situação. E indo lá atrás, no antepassado, a gente consegue entender qual excluído está ligado a essa doença. Porque, segundo o autor que a gente segue, que é o Hellinger, toda doença é uma exclusão. E como a gente está falando de doença, então eu vou no passado e busco esse excluído. Vou dar um exemplo. Sexta-feira passada atendi uma médica que tem um cachorro que convulsiona, né, epilepsia maior. E aí eu perguntei para ela, né, tem algum excluído no teu sistema? Expliquei o que ela é excluído. Ela falou, tem. O meu irmão, nós somos em 3 lá em casa. O meu irmão mais velho nasceu e com 1 ano e meio ele morreu. Ele morreu de meningite. Né? Nós estamos falando de meninge, sistema nervoso central. Né? Esse menino é um excluído. Difícil uma criança de 1 ano e meio morrer, os outros irmãos sobreviverem e seguirem a vida. Segundo Bert Hellinger, ficou um buraco, um vazio nesse sistema. Que os pais não falam mais nessa criança, escondem as fotos para não lembrar, para não sofrer. Não é por maldade, é para preservar, é por dor. A dor é visceral da perda de um filho. É normal que as pessoas façam isso. Mas com isso cria-se uma exclusão. Excluir é igual esquecer. E agora vem um cachorro lembrando de um sintoma diretamente alinhado à morte, ao motivo, ao diagnóstico da morte da criança. Né? Então, veja, o que teria a ver um cachorro? Como é que a gente ia imaginar que a doença do animal poderia ter uma ligação com o irmão que faleceu? E diga-se de passagem, outras coincidências. Ela me disse o seguinte, olha, eu tenho uma irmã, só que eu tenho uma ligação muito forte com o meu irmão. Eu penso nele todo dia. Veja que interessante. A ligação que a tutora tem com o irmão é maior. Por quê? Eu não sei explicar. Diga-se de passagem, essa médica tem um filho que, numa situação emocional, desenvolveu uma síndrome neurológica, que eu não me lembro o caso, mas guardem a palavra. O menino desenvolveu uma síndrome neurológica. Rara, aonde ele ficou paraplégico 6 meses. Veja, Juliana, eu estou falando de um fenômeno que se repete. Repetiu, veio antes, mas vamos ficar por aqui, que a gente não consegue ter acesso aos bisavôs e os tataravôs dessa tutora.
né? Mas vamos ficar entre o irmão que morreu, o filho dela que teve uma situação neurológica e agora o cachorro. Pronto. Tá aí a indicação da constelação familiar para quebrar essa sina, esse padrão que se repete. Entendi. E você comentou de linhas gerais, assim, né, da constelação, que geralmente você comentou da exclusão, né? Mas, além da exclusão, existem outros fatores que também são buscados dentro de uma constelação, né? Que é a exclusão, o dar e receber e a hierarquia, né? Eu não sei se conseguiria, talvez, dar algumas informações com relação a esses três fatores, esses três índices, digamos assim, né, que a gente acaba tratando mais na constelação familiar, e de que forma a gente poderia, digamos assim, aplicar na nossa rotina familiar e até diretamente com os animais, né? Talvez microdicas assim, conscientes, talvez não trabalhando num campo, mas algo que talvez já possa ser aplicado para quem está assistindo, fazer pensar, refletir, e talvez, né, botar na prática ou eventualmente até buscar uma constelação, né, para tirar esses emaranhamentos, né, que às vezes ela percebe, mas não consegue ainda lidar sozinha, né? Sem dúvida. Vamos falar desse caso mesmo, que é um caso prático? Juliana, o cachorro pegou o quadro neurológico do tio dele, entre aspas, ou do irmão da tutora. Por que ele fez isso? Porque ele quebrou a primeira lei. A lei de Bert Hellinger diz, na primeira, hierarquia. Hierarquia, quem chegou primeiro? O cachorro não tinha nada que pegar esse sintoma, esse sinal, esse quadro do irmão da tutora. Porque o irmão da tutora, ele viveu há 70 anos atrás. O cachorro tem 3 anos. Então, ele é tão... eu não sei por que eles fazem isso. Talvez por amor, né? Mas o cachorro, ele quis ser tão maior que todos, que ele falou, deixa que eu resolvo o problema. Eu pego para mim essa situação. Em compensação, se ele fosse um cachorro que ficasse na dele e se visse como cachorro, ele não ia desenvolver esse quadro de forma alguma. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com essa história. Nem da mesma espécie ele é do que a tutora. Ele é de uma outra espécie. Ele tem um outro pai, uma outra mãe, né? Então, a lei da hierarquia também é quebrada na doença. Então, dentre as 3 leis, hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, quebrou o pertencimento, porque ele entrou no lugar do irmão da tutora que faleceu e era um excluído. Quebrou a hierarquia, porque ele quis ser maior que todos, pegando o quadro para ele. E quanto ao equilíbrio de troca, não foi quebrado, porque essa lei é a lei que menos acaba ocorrendo na veterinária ou nas constelações veterinárias, né? Que é o dar e receber. Dar e receber é o que nós estamos fazendo aqui agora. Você divulga o meu trabalho, eu divulgo o teu trabalho. Você me acrescenta informações, pela tua experiência, em várias áreas que eu não tenho, ozonioterapia, fisioterapia, que eu desconheço completamente. No entanto, eu te trago informações da psicanálise, né? Da visão sistêmica e tudo mais. Equilíbrio de troca. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Acontece muito essa lei nos casais, nos amigos, né? E nas relações profissionais, né? Mas hierarquia, equilíbrio de troca, hierarquia e pertencimento, Juliana, leis não respeitadas na doença desse animal que convulsiona. Na veterinária são talvez as leis que a gente mais enxergue no campo quando vai tratar a constelação e as que a gente mais trata, né? Legal. Exatamente. E esse processo de identificação, né, que você comentou, ele só acontece com cães e gatos? Boa pergunta. Não. É que cão e gato são as espécies que eu trabalho, né? É minha rotina de trabalho. Mas eu já vi essa relação acontecer em pássaros. Olha. Né, com automutilação, em papagaio, por exemplo. Né? Quadros psíquicos em aves de transtornos obsessivos compulsivos, processos autodestrutivos de mutilações, já vi acontecer. Em equino eu já vi acontecer. Quadros de cistite,
entre a pessoa que montava o animal e o animal, né? Enfim, é que eu não trabalho hoje exclusivamente, né, com animais silvestres. Eu já trabalhei muito com pássaros quando eu era recém-formado. Hoje quase eu não trabalho. E eu nunca trabalhei com grandes animais, né? Mas entendo que se nós olharmos para isso, tenho certeza que se tivesse um veterinário equino aqui, ele ia falar, não, de fato, eu já observei algumas coisas, né? Você mesmo, né? Você trabalha com cavalos, né? Então, eu acho que você pode verificar isso, né? Talvez seja um pouco mais difícil de ver, porque a relação não é tão íntima. Ainda que o cavalo seja um pet grande, né? Não está dentro da nossa casa, né? O cachorro é gritante. É gritante. Entre o cão e o cão é o que mais a gente nota isso, né? Mas gato também. Eu vejo tutores com problemas renais, gatos com problemas renais, gatos com doenças autoimunes, tutores com doenças autoimunes. Assim, eu vejo direto, Sim, né? Toda semana. é bem. Agora, como a gente também acaba atendendo mais cão que gato, então a gente vê a situação mais em campo. Alguém até comentou aqui que os antigos diziam que um animal às vezes fica doente no nosso lugar. É verdade, é um olhar da crendice popular também. Mas eu acho que era a forma como os antigos viam essa situação. Entendo que o animal, né, na minha fantasia, não é um fator de proteção para o homem, porque o que eu vejo é o animal e o homem doentes. Então, se o cachorro fosse um fator de proteção, o animal adoeceria e o homem não adoeceria. Mas o que eu vejo são ambos doentes, né? Ambos, cadela e tutora com nódulos mamários, cachorro e tutor com problemas articulares, ortopédicos, né? Então, eu vejo que sim, né? Alguém poderia falar assim, mas talvez o cachorro faça com que a doença do animal, o cachorro faz com que a doença do tutor não seja tão grave. Aí eu já não sei, né? Ou às vezes Mas ele como é que fala? Uma sentinela, né? Que mostra, talvez antes, o que possa vir a acontecer e acaba, né, adoecendo, até porque o metabolismo dos animais é um pouco mais rápido também, eles envelhecem mais rápido, então talvez eles possam mostrar mais rápido essas situações do campo familiar a que ele está submetido. Talvez. Juliana, teu comentário foi incrível. É isso mesmo. Vou contar uma situação. Semana retrasada, eu atendo numa sala dentro de um centro de diagnóstico aqui em São Paulo. E o dono do centro tem um cachorro. E ele falou, Marcos, preciso falar com você. Eu fui fazer a limpeza dos dentes do meu cão, 6, 7 anos, localizei uma massa tumoral próximo à língua. Foi o acaso. Retirei com margem de segurança, mandei para a biópsia, é um tumor maligno. E agora eu estou preocupado. Aí eu falei, colega, tem alguém na tua família que tem câncer de boca, que teve câncer de cabeça e pescoço, alguma coisa? Ele pensou e a resposta foi negativa. Aí eu perguntei para ele, seus pais são vivos, são vivos. Eles fumam? Fumam. Ambos fumam há mais de 50 anos. Eu falei, colega, eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse você, eu falaria para os seus pais pararem de fumar. Porque é exatamente isso que você falou, Juliana. O cão pode ser um guarda, uma mensagem, um sentinela a mostrar que há algo errado no sistema que pode estar vindo. E o que pode estar vindo? Segundo a identificação. Um tumor de cabeça e pescoço, um tumor de boca desses tutores. Aliás, dos pais desses tutores. E pior, Bert Hellinger falava que as doenças pulam gerações. Então, esse tutor que é o veterinário, creio que nesse momento ele está livre dessa situação. Mas os avós do cachorro, entre aspas, que são os pais do colega, não. Então, se eu fosse eles, eu fatalmente pararia de fumar urgentemente.
tendo já sinais aí no campo, né, dos animais que convivem, é algo interessante. Eu não sei se talvez tenha algum assunto a mais que você acha importante tá trazendo aqui para essa conversa de conscientização, até mesmo de abertura, né, de informações para pessoas que ainda que não tiveram contato até hoje, porque agora estão tendo, né, para levar como recado principal aí dessa conversa. Sim, tem uma pergunta aqui. Minha tia faleceu de câncer e poucos meses depois a gatinha dela teve um tumor mamário. Será que tem ligação? Tem. Eu creio que tem. Pelos nossos estudos, tem. Mas com relação ao teu levantamento, Juliana, o que eu sugeriria às pessoas que tivessem mais atenção com os animais e suas doenças e buscassem na família humana a doença que o animal está apresentando e ver se acha. Buscasse na família humana quem foi excluído. Aí você poderia dizer, Marcos, fala o que é excluído. Né? Excluídos são pessoas que morrem de forma aguda, mortes súbitas, seja de coração, seja de derrame, seja de acidentes, né? Também são pessoas que são renegadas da família, heranças que não são distribuídas a quem lhe é de direito, pessoas que têm uma orientação sexual diferente, uma opção sexual diferente da maioria dos membros da família, pessoas com psicopatologias, com deficiências físicas, pessoas que não nasceram, pessoas que foram abortadas, ou abortos que ocorreram no sistema, né? Pessoas que não foram vistas. Tenta localizar essas pessoas e aí eu oriento para que busque um terapeuta, para que faça esse processo de inclusão desse novo indivíduo e o animal se beneficiará muito dessa inclusão que se fará num processo psicoterápico. E nesse processo, até me ocorreu agora, é interessante identificar, porque às vezes assim, a gente tem um cachorro, ou a gente adota da rua, ou ele chega, né? Ele vem atrás de nós, ou a gente vai e compra, né? É comum esse procedimento, às vezes animais de raça e coisas assim. E nem sempre quem compra é com quem o animal se identifica. Então, a identificação, às vezes, alguém se intitula tutor, mas o animal, ele, digamos assim, se identifica com uma pessoa completamente diferente na família. Já me ocorreu num desses casos, assim, porque, claro, a gente trabalhando com fisioterapia, com turozônio, a gente vê com frequência animais e tutores, né? Então, às vezes rola uma conversa, a gente vai explorando informações que, às vezes, as pessoas querem abrir, né? E num desses pacientes, até a tutora trazia, mas quem cuidava mais desse animalzinho era a funcionária dela. Né? E ela trazia, e ela cuidava, e ela fofava aquele cachorro. Na verdade, a identificação daquele animal era com a funcionária da tutora. E o animal, nessa conversa, a gente acabou, digamos assim, descobrindo que houveram abortos espontâneos na família, que ela queria ter filhos e tal, mas que não foi possível por conta, né, de situações fisiológicas. Aí não foram abortos induzidos, mas foram abortos espontâneos, 2, se eu não me engano. E eu lembro que eu tinha até conversado com a tutora, na época eu estava estudando, e dela, assim, não surgiu nada, e a identificação do cachorro era muito com a funcionária. E quando ela me falou isso, fez total sentido a questão do que o animal vinha apresentando, né? E ali eu acabei orientando ela a proferir frases sistêmicas para esse paciente, Só que era um apego muito grande, era algo assim que talvez emocionalmente ela acabou se apegando a esse animal pela perda desses filhos que ela teve e não conseguia dizer aquelas frases para o animal, dizer que não era filho, que ele, né? Então, para ela era um sofrimento muito grande, então ela acabou mantendo esse animal no campo dela, colocando ainda como filho. Mas tudo isso eu estou falando porque para a gente conseguir entender, às vezes, a dinâmica de identificação nem sempre é com o tutor. Pode ser com alguém que o animal se identifique. Né? Não é algo que a gente define, o animal define a identificação dele. Né? Exatamente. A gente não tem controle sobre ele, né? Eu tenho uma gata aqui em casa que ela pode ter uma doença do meu avô.
Mas a minha gata nunca conheceu meu avô, né? Que faleceu há 40 anos atrás, né? Mas ela pode se identificar com ele. Eu não sei como isso acontece, né? Por que ela escolheu ele? Eu não sei explicar. Mas é o animal que escolhe. Até teve gente que perguntou se vai ficar gravado, vai, a gente vai deixar disponível na, na página ali da AnimaCare. E tem uma pergunta aqui da Sabrina, que ela pergunta assim, acha que existe uma gravidade para nossos pets, em geral, o fato das leis sobre o aborto? Pessoas que são a favor não avaliam o grande problema que podem causar nas gerações futuras e nos animais. Qual é o entendimento, o seu entendimento, no caso, Marcos, quanto a pessoas que ganham a vida com a venda de filhotes? Aqui já é outra pergunta, né? Na verdade, a Sabrina perguntou se faz sentido essa questão de pessoas que são a favor não avaliarem o grande problema que podem causar em gerações futuras com relação ao aborto, seja em pessoas que em animais, né, que acabam entrando aí para a sistêmica familiar. Juliana, a gente discutiu muito aborto recentemente com a Argentina, né? Legalizando ou descriminalizando a questão do aborto, né? Entendo eu que somente pessoas que não conhecem a visão sistêmica podem defender, podem ir a favor de uma técnica como essa, né? Mas para nós que conhecemos, sabemos das consequências que isso traz. Todas as semanas eu trato vários pacientes, humanos ou não humanos, com doenças onde a gente localiza excluídos. E dentre os excluídos, o que mais a gente localiza, que tem a ver com a situação da doença da pessoa, do animal, são abortos, né? Então, eu hoje tenho uma visão, bom, sempre tive uma visão, né, mais conservadora em relação ao aborto, por conta das minhas filosofias, o espírita, o espiritualista, que eu sempre fui, etc., né? Mas hoje, desprovido dessas filosofias, eu entendo pela visão sistêmica que é algo muito ruim e que as pessoas não deveriam banalizar isso como as pessoas que entendem que são a favor do aborto fazem. Reconheço a questão de saúde pública, né? E a quantidade de mulheres que morrem anualmente fazendo abortos clandestinos. Há que se ter políticas públicas de controle de natalidade, né? Pelo governo, pela sociedade civil, né? Acho que o caminho é outro. Para controlar a morte dessas mulheres, que não é um pouco, o caminho é outro. São políticas públicas e não legalizar algo que sistemicamente a gente sabe que traz consequências tão danosas para os sistemas familiares. Esse é o meu olhar, Juliana. A Letícia fez uma pergunta interessante aqui, que ela coloca: um pet abandonado e depois adotado pode adquirir a doença do primeiro tutor, aquele que abandonou ele? Pode, pode. Pode sim. Pode sim, porque ele passou pelo sistema do tutor que o abandonou, ou que o descartou, ou que passou para um outro sistema. Ele passou. Por onde o animal passa, tantos quantos forem os sistemas que ele passa, ele pode adquirir questões de cada sistema desses. Legal. Eu não sei se o pessoal que está assistindo tem mais alguma pergunta pro Marcos, que daí a gente já pode tirar essas dúvidas. Juliana, tem uma pergunta aqui de gato. Gatos que forem... Eu me perdi aqui. Deixa eu ver se eu acho. Vou... Que foi a Regiane que perguntou se a gente vai deixar gravada essa live. Tem uma pergunta aqui. Qual que é o entendimento do senhor quanto a pessoas que ganham a vida com a venda de filhotes? Essa é uma pergunta legal. Então, eu não vejo... em si, eu não vejo questão. Eu não sou contra o criador do animal. Eu entendo até que ele preserva a genética, né, preserva a raça do animal. Não sou contra. Nem poderia ser.
O que a gente é contra é a exploração do animal indevida, né? Não considerar as condições de bem-estar animal, né? Colocar o animal em condições de maus tratos, abandonar as matrizes, né? Mas se tem um ou outro criador que faz isso não é uma regra, entendo eu. Deve ser uma exceção, Existem né? criadores muito Então, sérios, né, que trabalham dentro do cuidado com os animais. Assim, a gente não pode generalizar e condenar a venda de animais de raça, porque existem criadores muito sérios que fazem um bom trabalho, né, cuidando, preservando a raça, evitando cruzamentos com sanguíneos, tendo cuidado com as fêmeas, com os machos, né, com essas gestações. Então, assim, tem vários fatores aí, porque a gente acaba generalizando, criar cachorro não é bom. Mas, é claro, depende muito da forma com que é feito, né? Existe o bom e existe o mau criador. Às vezes a gente toma como base as informações que chegam com relação a situações de maus tratos, mas que não são regra. Às vezes são as exceções, né? Então a gente não pode, talvez, condenar bons criadores e pessoas que compram animais de raça ou que têm, né, acesso ou que querem, né, a comprar um animal ou que realmente vão a criadores que têm, né, tem esse cuidado, né? Então a gente, e geralmente são pessoas que não estão na mídia, né? Geralmente o que aparece, o que é divulgado, geralmente são notícias sensacionalistas e que não são a regra, né? Geralmente as pessoas que tratam e que cuidam e que criam animais e que são pessoas sérias não estão na mídia sendo divulgados porque são bons criadores. O que aparece geralmente são aqueles que geram problemas para os animais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização, né? Juliana, tem uma pergunta aqui da Regiane, ela fala assim, os gatos na casa deles, né, provavelmente de alguém que ela conhece, ano passado foram 2 que morreram, né? Um com câncer e outro com problema renal. E mais um filhote que eles adotaram recentemente com um problema no rim e no intestino. Foi ela que pediu para se a gente ia deixar esses vídeos gravados, porque ela quer mandar para os pais, né? Que eles não têm Instagram e talvez seja essa a situação dos pais dele, né? Dela, né? Ótimo. Vamos responder para deixar gravado, né? Olha, a gente percebe aí muitas doenças, né? Um caso de câncer, 2 de rim, né? Um de intestino. Tem emaranhamento aí, né? O que é emaranhamento? É desequilíbrio nas 3 leis de Bert Hellinger. Qual é? Eu não sei. Não saberia dizer agora. Entendo eu que você deve constelar essa situação. Ou, se o teu pai ou tua mãe tiverem, assim, forem predispostos a essa técnica, eles constelarem. Porque tem questões aí. Pode avisar que é interessante olhar sistemicamente para a tua família, porque os animais não estão adoecendo à toa, não. Não existe acaso, não. Tá? Essa é a dica. Ela comentou ali que eles adotaram e logo em seguida apresentaram a doença. Então, lembrem daquele conceito, né, que talvez possa ser algo a ser levado em consideração desses animais como sentinelas do sistema, né? Então, pode ser algo deles, do sistema deles, que eles possam vir a manifestar, mas se são animais de diferentes, né, que não sejam filhos dos mesmos gatos, por exemplo, mas que manifestam essas situações crônicas, seja algo a ser olhado, né? Não que seja a certeza de que vá, né, encontrar algo, mas olhar com cuidado realmente para verificar se pode existir, se as informações que vão surgir desse trabalho possam fazer sentido, né? Que talvez seja essa a questão principal, né? Fazer sentido o que aparece, né? Perfeitamente. Sabrina colocou ali, um filhote que tem muito medo de pessoas, sofrimento ao sair para um passeio, pode ter sofrido algum trauma durante a gestação, né? Mãe e filhotes adotados pela mesma pessoa, que vivem juntos. Pode, mas não é meu foco. O meu foco é perguntar para ela, e ela podia responder agora, quem tem medo na família? Quem tem pânico na família? Quem tem problemas de relacionamento na família? Né? Com relação aos traumas que o gato passou, completamente coerente.
mas de alguma forma o que o gato passou está alinhado com o que o sistema dela apresenta, né? Então, tem coisa no teu sistema que tem relação com o que está acontecendo com o seu animal. É, Inclusive, Juliana, eu aproveito para convidar as pessoas, se você me permite. claro. A Juliana é formada na primeira turma de constelação familiar veterinária, né? Que nós fomos 10 meses para Curitiba. Eu tenho uma saudade de Curitiba, porque era muito legal. A turma não tinha aluno, não tinha professor, não tinha nada. Foram amigos que nós nos relacionamos 10 meses, né? Um final de semana por mês, né? Essa foi a primeira turma. Hoje eu estou na 7ª. O próximo curso começa agora, 3/3. E não é exclusivo para veterinário, não. Toda pessoa que quer entender as leis de Bert Hellinger sendo aplicadas aos animais, psicólogos, psicanalistas, tutores, veterinários, estudantes, podem fazer o curso. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. E eu espero retornar para Curitiba, numa parceria com a Animacare, com a Juliana, para que a gente possa dar esses cursos presenciais. Eu só estou dando online por conta da pandemia. Mas a ideia é, quando voltar ao novo normal, que a gente retome os cursos aí em Curitiba, né? Então, eu só não posso afirmar quando vai ser, né? E é muito Porque rico, aí assim, esse tipo de formação, até quando as pessoas me perguntam, vale a pena? Vale, porque são informações para a vida, não é que você vá aplicar aquilo, porque agora eu vou trabalhar com isso. Não. O fato só de você colher essas informações e influenciar as pessoas com quem você convive, a ter esse olhar, a ter esse cuidado, melhora as tuas relações dentro de casa, melhora a tua relação com os animais. Nós, né, hoje eu enxergo nesse formato, eu como veterinária enxergo aquele paciente como um membro daquela família, não mais só como um animalzinho que está apresentando um problema de joelho, por exemplo, né? Então amplifica, né, a tua visão. Então você consegue verificar situações, incluir esse tutor no tratamento, trazer insights que às vezes podem, né, melhorar a qualidade de vida de ambos, não só daquele animal. Hoje, eu me enxergo mais como uma terapeuta sistêmica veterinária, em que, às vezes, a porta de entrada nossa na família é o paciente, é o animalzinho, mas que, às vezes, dando insights, conversando, né, com esses tutores, você consegue amplificar a visão, inclusive orientar eles a buscar informações, ou às vezes até um trabalho direcionado à constelação, para alguns que já têm tido esse movimento de busca, né, pelas constelações, com os tutores, eles ligam, querem saber, gostam, querem o trabalho, né? Então é algo que tem se manifestado com muito mais frequência, não é algo que eu tenho buscado, mas está me buscando, sabe? E é fantástico, e vale muito a pena. Então, o curso, para mim, foi um divisor de águas, né? Nessa amplificação. E tem, inclusive, relatos de pessoas, às vezes curiosos, né, que participaram de um dos workshops, por exemplo, que já conscientemente, às vezes sem constelar, já mudaram a relação, às vezes, que tinham, porque perceberam, por exemplo, o convívio com a mãe, que estava no lugar do pai, porque o pai, né, não era presente, então esse filho se colocou no lugar de marido da mãe, então já houve uma quebra de hierarquia, e esse filho, às vezes, controlando as contas da mãe, coisa. A pessoa, num simples workshop, colhendo informações, né, desse curso, já conseguiu mudar, às vezes, padrões, que mudou a qualidade de vida dessa pessoa, mudou as relações, mudou a própria relação dele com a mãe, deixando mais leve, essa mãe se sentiu mais livre, tem qualidade de vida hoje também. Então, assim, pequenos emaranhamentos que, às vezes, com a simples informação que você recebe, você já consegue amplificar isso para o núcleo familiar, para os amigos, e isso eu acho que vai gerando, vai reverberando, né, trazendo mais saúde, qualidade de vida também. Perfeitamente. Tem muita gente que tem retornos incríveis só com lives, por exemplo. Exato. Tem pessoas que me acompanham nas lives. Outro dia eu fui na casa de um cliente e fui explicar as leis de Bert Hellinger. Ela falou, doutor, pode parar. Eu já assisti umas 15 lives, eu já sei de cor. Vai, que bom. Então é assim, acho que a informação, quando ela vai se dissipando, ela vai se propagando,
gere esse interesse, as pessoas, né, melhoram as relações, e eu acho que esse é o objetivo maior mesmo, né? Exatamente. Marcos, quero agradecer muito, acho que, né, trouxe muita informação, agregou muito ao propósito que são essas lives aí que a gente começou a fazer, é informar, né, as pessoas, tutores, veterinários, estudantes, né, seres humanos aí que têm interesse, independente da área de atuação, para realmente poder, né, prover esse tipo de informação e insights e melhoras na vida, nas relações, que eu acho que é o objetivo maior mesmo, né? Exatamente. Juliana, eu agradeço o teu convite. Estarei aqui sempre que você me chamar. Com certeza. Você sabe que eu adoro falar, eu adoro conversar, eu adoro bater papo, né? Então e um prazer. E quem tiver dúvidas mais que não foram respondidas aqui, pode entrar em contato no direct e escrever sua dúvida, né? E tá tudo certo. Quem tiver interesse no curso, que começa dia 3 agora, vai ser um prazer. E quando toda essa situação se normalizar com as vacinas, né? Creio que agora, até o primeiro semestre de 2021, nós com certeza retomaremos o projeto Curitiba de Constelação, junto com a parceria com a Juliana, Sim, né? Para que a gente leve isso para o Paraná novamente, né? com certeza. Tá no projeto, né? Então, assim que tudo se normalizar e essa situação aí, né, de saúde pública tiver permitir, né, a gente vai retornar com certeza, né? Os workshops eram muito ricos. Gratidão, Juliana. Beijo, Marcos. Eu vou colocar Diga. aqui o meu WhatsApp. Quem Geralda, tiver dúvida, ela perguntou se a constelação é só para veterinários. Não, é aberta ao público em geral. Então, fica à vontade para buscar informações aí, que realmente é muito rico. Vale muito a pena. Obrigada, Marcos. Tenha um bom dia, aproveite, bom trabalho e agradeço de coração aí tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. obrigado. E aproveita também esse lugar maravilhoso, né? Dá um abraço aí nos seus familiares, no seu pai, todo mundo que tá com você aí, todo o teu sistema familiar, inclusive, né? Cumprimentando, né, o teu sistema que é maior do que você, que é maior que todos nós. Um beijo para você. Beijão. Tchau, pessoal. Obrigada pela Tchau. presença.